Durante 20 anos, meu próprio filho me fez acreditar que eu matei o pai dele. A senhora vai pagar por isso até o último dia da sua vida, ele dizia enquanto me batia. A verdade estava escondida na carteira dele o tempo todo. Bom dia, meus queridos. Que Deus abençoe cada um que está me assistindo agora. Meu nome é Beatriz Gonzaga Oliveira, tenho 72 anos e hoje moro aqui em Jaguarão, no Rio Grande do Sul, bem na fronteira com o Uruguai. Vim parar nesse cantinho do Brasil depois de muita luta, muita dor, mas também muita superação. Hoje em dia, meu prazer maior é confeccionar meus tapetes de lã de ovelha, tingidos com corantes naturais. Vocês acreditam que aprendi isso com minha avó uruguaia quando eu ainda era menina? Ela me ensinou a preparar as tinturas usando casca de cebola para os tons alaranjados, folhas de espinafre para os verdes, urucum para os vermelhos. E agora, com essas mãos velhas, continuo tecendo histórias em cada tapete que faço. Tenho um quartinho especial nos fundos da casa, que chamo de meu ateliê. Ali fica meu tear vertical, que meu compadre Juvenal me ajudou a montar. As paredes estão todas forradas com novelos coloridos, cada um guardando um segredo diferente da natureza. O cheiro da lã, misturado com os aromas das plantas que uso para tingir, cria um perfume que é só meu, que me traz paz. Comecei a me dedicar mais a esse ofício faz uns 5 anos, quando finalmente consegui ter minha casinha própria. Antes disso, nem podia pensar em ter um espaço assim só para mim. Minha vida era bem diferente, sabem? Era como viver numa gaiola de ouro por fora, mas que por dentro era toda de espinhos. A gente sorri para quem passa, mas chora quando ninguém tá vendo. Os tapetes que faço são todos inspirados na paisagem daqui da fronteira. Uso os tons do pôr do sol no Pampa, o verde azulado do rio Jaguarão, o dourado dos campos no verão. Cada peça leva um pedacinho da minha história. Já vendi alguns na feirinha de artesanato da praça, mas a verdade é que faço mais pelo gosto de criar do que pelo dinheiro. É minha terapia, como dizem os jovens de hoje. Aqui da minha janela, enquanto teço, posso ver a praça da cidade e, nos dias claros, até um pedacinho do rio que divide o Brasil do Uruguai. É uma belezura. De tardezinha, largo o tear, preparo um mate como só a gente aqui do sul sabe fazer, e fico observando o movimento. As crianças voltando da escola, os casais de namorados, os velhinhos jogando dominó. A vida é assim. Um vai e vem de histórias. E falando em histórias, antes de continuar a minha, queria fazer um pedidinho especial para vocês que estão aí me assistindo. Se esse vídeo estiver te tocando o coração, aperta aquele botãozinho de curtir e se inscreve no canal. Isso ajuda essa vovó artesã aqui a chegar em mais pessoas que talvez precisem ouvir o que tenho para contar. E me conta aqui nos comentários, de qual cidade vocês estão me assistindo? E em que horinha do dia vocês encontraram esse vídeo? De manhãzinha tomando chimarrão como eu gosto, depois do almoço enquanto descansa, ou já de noitinha antes de dormir? Eu sempre leio todos os comentários e fico tão feliz em saber de onde vocês são e como a minha história chegou até vocês. Me conta, viu? Vamos criar uma trama de carinho, como os fios dos meus tapetes. Sabe, meus queridos, a vida nos prepara cada surpresa. Às vezes a gente acha que conhece as pessoas, principalmente aquelas que a gente criou, que viu nascer, crescer. Mas tem hora que a gente descobre que não conhece nem a si mesma. Foi assim comigo. Por anos, carreguei uma culpa que não era minha, um peso que me dobrava as costas mais que a própria idade. E tudo por causa de uma mentira que meu próprio filho me fez acreditar. Mas antes de contar como descobri a verdade, preciso voltar lá atrás, quando eu ainda era uma menina correndo pelos campos de Jaguarão, sem imaginar o que a vida me reservava. Nasci e me criei aqui mesmo em Jaguarão, numa casinha simples perto do rio. Meu pai, Ismael Gonzaga, era peão de estância. Trabalhava com o gado nas grandes propriedades da região. Homem de poucas palavras, mas de coração enorme. Lembro dele chegando em casa cheirando a campo, com as botas enlameadas e aquele chapéu de abas largas que nunca tirava da cabeça, nem mesmo para dormir, como dizia minha mãe brincando. Já minha mãe, Dolores Oliveira, era filha de uruguaia com brasileiro.
Minha avó, Encarnación, veio de Rio Branco, bem ali do outro lado do rio, e trouxe consigo todos aqueles saberes de tecer e tingir que hoje são meu ganha-pão. Mamãe era uma mulher forte, daquelas que acordava antes do sol, e só descansava depois que a última estrela já tinha aparecido no céu. Era ela quem cuidava da nossa horta, das galinhas, e ainda lavava roupa para fora para ajudar nas despesas da casa. Éramos 5 irmãos, eu, a mais velha, depois vinha Alfredo, que infelizmente se foi cedo demais numa febre que pegou todo mundo de surpresa, Inácia, que hoje mora em Pelotas com os filhos, Severino, que seguiu os passos do pai e virou peão, e a caçulinha Margarida, que Deus levou ainda bebê. Aqueles tempos eram duros, meus queridos. Não tinha essas vacinas e médicos que tem hoje. A gente nascia e já era uma vitória chegar na idade adulta. Nossa casa era bem simples, de madeira com o chão de terra batida. Tinha apenas 2 quartos, um para os meus pais e outro onde nós, os irmãos, dormíamos juntos numa esteira grande que minha avó Encarnación tinha feito. A cozinha era o coração da casa, com um fogão a lenha que ficava aceso o dia todo no inverno, aquecendo a casa inteira. Ali, mamãe preparava o pão caseiro que vendia para complementar a renda, e minha avó me ensinava os segredos das plantas e das cores, enquanto preparava seus tingimentos naturais. Do lado de fora, tínhamos um pátio com algumas árvores frutíferas, um pessegueiro, uma laranjeira e uma figueira enorme onde a gente se escondia para brincar. Tínhamos também um galinheiro pequeno e uma horta que nos garantia quase tudo o que comíamos. Perto do poço, minha avó tinha um canteiro só de plantas tintórias, urucum, anil, carqueja, marcela e outras que ela trazia quando visitava os parentes no Uruguai. Minha infância foi simples, mas cheia de liberdade. Ia para a escola municipal a pé, caminhando quase 1 hora por dia. Lembro que nas épocas de chuva forte, quando o rio subia, a gente tinha que fazer um desvio enorme e às vezes nem conseguia chegar. Naqueles dias, minha avó aproveitava para me ensinar mais sobre as lãs e os tingimentos. Aprende isso, Beatriz, ela dizia com aquele sotaque carregado, misturando português com espanhol. Porque um dia vai precisar se sustentar, e homem nenhum vai poder tirar esse conhecimento de ti. Tchê. Parecia que ela estava adivinhando o que eu ia passar muitos anos depois. Nas tardes de domingo, quando meu pai não estava trabalhando, a gente ia até a beira do rio. Ele pescava enquanto nós, as crianças, brincávamos na água rasa. Mamãe levava chimarrão e bolinhos fritos de polvilho, que ela fazia especialmente para essas ocasiões. De vez em quando, aparecia alguém tocando gaita e se formava uma roda de dança ali mesmo, na beira do rio. Eram momentos de alegria simples que guardo no coração com muito carinho. Durante a semana, a rotina era pesada mesmo para nós, crianças. Acordávamos com o canto do galo, tomávamos um café com leite e saíamos para a escola. Na volta, já tinha serviço esperando. Buscar água no poço, juntar lenha, ajudar na horta, cuidar dos irmãos mais novos. Eu, como a mais velha, ainda ajudava mamãe com a lavagem de roupas dos fregueses e auxiliava minha avó a afiar a lã que os vizinhos traziam. Quando o inverno chegava com aquele minuano cortante, a gente se reunia em volta do fogão a lenha. Meu pai contava histórias de assombração, de mulas sem cabeça e do lobisomem que diziam aparecer nas noites de lua cheia perto da ponte internacional. Eu tremia de medo, mas adorava aqueles momentos. Foi numa dessas noites frias que conheci Ernesto, o filho do dono da venda onde meu pai comprava erva mate e fumo. Ele tinha vindo entregar uma encomenda e acabou ficando para tomar um mate com a gente. Naquela época, eu tinha uns 15 anos e achava que sabia tudo da vida. Mal imaginava que aquele rapaz de sorriso largo e olhos verdes ia mudar meu destino completamente. As coisas começaram a ficar difíceis quando meu pai ficou doente. Ele tinha ido trabalhar num dia de chuva forte e voltou com uma tosse que não passava nunca. Foi definhando. Doutor dizia que era do pulmão, mas naquela época não tinha os tratamentos de hoje.
Quando eu completei 16 anos, ele partiu desse mundo, deixando mamãe com 4 filhos para criar sozinha. Foi aí que Ernesto apareceu com uma proposta que parecia a salvação. Queria se casar comigo e levar minha família para morar numa casa melhor, na parte mais central da cidade. Ele tinha herdado um pedaço de terra do avô e estava prosperando. Mamãe chorou, mas disse que era uma bênção de Deus. E assim, sem muito tempo para pensar, me vi noiva antes mesmo de entender direito o que era o amor. A vida, meus queridos, às vezes toma rumos que a gente nunca imaginou. E foi assim que deixei de ser a menina que corria livre pelos campos de Jaguarão para me tornar a senhora Oliveira, esposa de um homem que todos na cidade respeitavam, mas que dentro de casa, bem... Isso é uma história que vou contar depois. O casamento com Ernesto começou como um conto de fadas, pelo menos aos olhos dos outros. Nos mudamos para uma casa bonita, perto da praça central de Jaguarão, com piso de madeira encerada e janelas grandes que deixavam entrar aquela luz dourada do fim da tarde. Minha mãe e meus irmãos vieram morar conosco, como Ernesto havia prometido. No começo, ele era só sorrisos e agrados com todos. Dona Dolores, a senhora não precisa mais lavar roupa para fora. Agora a senhora descansa um pouco, dizia ele para minha mãe, que chorava de gratidão. Alfredo já não estava mais entre nós, mas Inácia, Severino e eu nos sentíamos como se tivéssemos ganhado na loteria. Quem diria que a filha de um peão de estância estaria agora morando numa das casas mais bonitas da cidade? Logo nos primeiros meses de casada, descobri que estava esperando um filho. Ernesto ficou tão feliz que deu uma festa no quintal, convidando metade da cidade. Matou um terneiro inteiro para o churrasco e contratou até músicos de Pelotas para tocar. Vai ser um guri, tenho certeza, e vai se chamar Sérgio, como meu pai, ele dizia, já fazendo planos. E não é que ele tinha razão? 9 meses depois, nasceu nosso Sérgio, um menino forte com os olhos verdes do pai. Ernesto encheu a casa de presentes, comprou um berço de madeira entalhada que veio especialmente de Porto Alegre e até um cavalinho de balanço para o menino, mesmo sabendo que levaria anos até ele poder brincar com aquilo. Foi por essa época que comecei a ver o outro lado de Ernesto. O lado que ninguém mais via. Começou com pequenas coisas. Uma reclamação sobre o tempero da comida, um grito quando o bebê chorava demais, um olhar furioso quando eu conversava com algum conhecido na rua. Tá se oferecendo? Ele perguntava depois, entre dentes, apertando meu braço até deixar marcas. Quando Sérgio tinha 2 anos, minha mãe adoeceu. Câncer, disseram os médicos. Não havia muito o que fazer naquela época, especialmente numa cidade pequena como a nossa. Ela foi definhando aos poucos, e nos seus últimos dias pediu para ficar sozinha comigo. Beatriz, minha filha, ela sussurrou, segurando minha mão com aqueles dedos já tão finos. Tu não tá feliz com o Ernesto, né? Eu vejo nos teus olhos. Ele te machuca? Neguei, claro. O que mais poderia fazer? Éramos todos dependentes dele agora. Meus irmãos mais novos estudavam graças a ele. Tínhamos um teto e comida na mesa graças a ele. E tinha o Sérgio, meu menino. Onde iríamos se eu confessasse a verdade? Depois que mamãe partiu, as coisas pioraram. Era como se Ernesto tivesse perdido o último motivo para se controlar. Os gritos viraram empurrões, os empurrões viraram tapas, e os tapas... Bem, vocês entendem. Tudo era motivo. A comida fria, uma camisa mal passada, o choro do Sérgio, ou simplesmente porque o dia dele não tinha sido bom. Lembro de uma noite, quando Sérgio tinha uns 5 anos. Ele entrou no nosso quarto porque tinha tido um pesadelo. Ernesto, que tinha bebido mais que o costume, levantou furioso e gritou com o menino. Volta pro teu quarto! Homem não tem medo de sonho! Quando tentei interferir, recebi um tapa tão forte que caí no chão. Sérgio viu tudo, com aqueles olhinhos arregalados. Foi a primeira vez, mas não seria a última. Com o tempo, meus irmãos seguiram seus caminhos. Inácia casou e foi morar em Pelotas. Severino arranjou trabalho numa estância grande perto de Bagé e nos visitava raramente.
Fiquei sozinha com Ernesto e Sérgio, numa casa que parecia cada vez mais uma prisão. O menino cresceu vendo aquela violência. No começo, ele chorava e tentava me defender. "Deixa a mãe em paz!" gritava, com seus bracinhos finos tentando segurar o pai. Mas o que pode fazer uma criança contra um homem adulto? Ernesto apenas o empurrava para o lado e continuava. Com o tempo, notei algo que me gelava o sangue. Sérgio parou de chorar quando o pai me agredia. Parou de tentar impedir. Começou a observar, calado, com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Quando ele entrou na adolescência, tudo ficou ainda pior. Sérgio começou a imitar o pai. Se a comida não estava do jeito que gostava, batia na mesa e exigia que eu fizesse outra. Se suas roupas não estavam perfeitamente passadas, as jogava no chão para que eu as lavasse novamente. Estava se tornando um pequeno Ernesto, e isso me assustava mais que qualquer agressão. Tentei falar com ele uma vez quando estávamos sozinhos. "Filho, não precisa ser assim. Teu pai, o jeito dele não é o certo." Ele me olhou como se eu fosse uma estranha. "A senhora sempre merece. Pai diz que a senhora não presta para nada, e eu vejo que é verdade." Aquelas palavras me feriram mais que qualquer golpe físico. Meu próprio filho, meu menino, aquele que eu tinha embalado tantas noites, estava se voltando contra mim. Na cidade, éramos a família perfeita. Ernesto era respeitado, dono de vários terrenos e de uma loja de materiais de construção que tinha aberto. Sérgio era um bom aluno, participava dos rodeios, era admirado. Eu era a esposa exemplar, sempre bem vestida nas missas de domingo, ajudando nas festas da igreja, sorrindo quando me perguntavam se estava tudo bem. "Claro que está tudo bem", eu respondia, com um sorriso tão ensaiado que nem eu mesma percebia mais sua falsidade. Os anos foram passando assim. Quando Sérgio completou 17 anos, Ernesto lhe deu o que todo menino daquela idade sonhava: um carro. Não era novo, mas estava em boas condições. Um Chevette azul que meu marido comprou de um conhecido que estava se mudando para Montevidéu. "Agora sim você é um homem", disse Ernesto, entregando as chaves ao filho no dia do seu aniversário. "Mas lembra, só pode dirigir quando eu deixar, e sempre com minha autorização. Tu ainda não tem carteira." Sérgio estava radiante. Passava horas lavando e polindo aquele carro como se fosse um tesouro. De vez em quando, Ernesto permitia que ele dirigisse até a estância que tínhamos comprado nos arredores da cidade, sempre sob supervisão. Foi nessa época que minha vida começou a desmoronar completamente. Num domingo de maio, com aquele friozinho que já anunciava o inverno chegando, Sérgio pediu para pegar o carro. Queria mostrar para os amigos, dar uma volta pela cidade. "Nem pensar", disse Ernesto. "Hoje vamos todos à estância. Preciso verificar como está o gado novo que comprei." Sérgio ficou emburrado, bateu a porta do quarto, mas acabou aceitando. Fomos os três no carro, com Ernesto dirigindo, eu no banco do passageiro e Sérgio atrás, ainda de cara amarrada. Na volta, já estava escurecendo. A estrada de terra que ligava a estância à cidade estava escorregadia por causa de uma garoa fina que caía. Ernesto e Sérgio começaram a discutir sobre a escola. Meu marido descobrira que o filho tinha faltado a várias aulas na semana anterior. "Tu pensa que eu não sei o que anda fazendo? Gazeando aula para ficar com vagabundos!" gritou Ernesto. "O senhor não sabe de nada. Tá sempre ocupado demais com seus negócios", respondeu Sérgio, com uma audácia que raramente demonstrava com o pai. A discussão foi esquentando. Ernesto tirou uma das mãos do volante para apontar o dedo na cara do filho pelo retrovisor. Foi quando tudo aconteceu. O carro derrapou numa curva, saiu da estrada e capotou barranco abaixo. Lembro apenas de gritos, do barulho de metal se contorcendo e depois silêncio. Um silêncio pesado, interrompido apenas pelo som da chuva no teto amassado do carro. Quando recobrei a consciência, estava no hospital de Jaguarão. Tinha quebrado o braço e algumas costelas, mas estava viva. A primeira pergunta que fiz foi sobre Ernesto e Sérgio. A enfermeira baixou os olhos. "Seu filho está bem, senhora. Alguns cortes e uma concussão, mas vai se recuperar.
O seu marido... Não precisou terminar a frase. Entendi pelo seu olhar. Ernesto não tinha resistido. O impacto foi direto do lado do motorista. Ele morreu na hora, disseram depois. Quando finalmente pude ver Sérgio, 2 dias depois, ele estava sentado na cama do hospital, olhando pela janela. Tinha um grande curativo na testa e vários arranhões nos braços. Filho, comecei, sem saber ao certo o que dizer. Como se consola um adolescente que acabou de perder o pai? Ele virou-se lentamente e me olhou com algo que nunca tinha visto antes em seus olhos. Não era tristeza, nem medo. Era ódio. Um ódio puro, concentrado, que me fez recuar um passo. A culpa é sua, ele disse, com uma voz baixa e controlada que me lembrou imediatamente Ernesto. Se você não estivesse sempre provocando ele, discutindo, ele não teria se distraído. Você matou meu pai. Aquelas palavras me atingiram como um golpe físico. Tentei me defender, explicar que eu nem tinha falado durante a discussão deles, que foi um acidente, que a estrada estava escorregadia. Mas Sérgio apenas repetia, como um mantra. A culpa é sua. A culpa é sua. Naquele momento, algo se quebrou entre nós. Algo que nunca mais seria consertado. E foi ali, naquele quarto de hospital, que começou o verdadeiro inferno da minha vida. Depois do enterro de Ernesto, voltamos para uma casa que parecia maior e mais vazia ao mesmo tempo. As pessoas da cidade nos tratavam com aquela piedade misturada com curiosidade que sempre acompanha as tragédias. Traziam comida, ofereciam ajuda, perguntavam se precisávamos de algo, mas sempre com olhares de soslaio para mim, como se tentassem enxergar se havia algo de diferente, algo que explicasse por que o acidente tinha acontecido. Aos poucos, os cochichos começaram. Não sei exatamente como, mas a versão de Sérgio sobre o acidente se espalhou pela cidade como fogo em palha seca. Dona Beatriz estava discutindo com o marido, diziam. Ela o distraiu na direção, comentavam outros. Logo, os olhares de Piedade se transformaram em algo diferente. Algo mais duro, acusatório. As visitas foram diminuindo. Os telefonemas de pêsames cessaram. Até na igreja, onde eu sempre tinha sido bem recebida, as senhoras se afastavam sutilmente quando eu me sentava nos bancos. A viúva que matou o marido. Era assim que me viam agora. Em casa, a situação era ainda pior. Sérgio, que tinha acabado de completar 18 anos logo após o acidente, assumiu as rédeas de tudo com uma autoridade assustadora. Como filho único, herdou a maior parte dos bens do pai. A loja de materiais de construção, a estância, uma conta no banco. A casa onde vivíamos também era dele agora, embora eu tivesse direito a uma parte. A senhora não vai tocar em nada, ele me disse friamente uns dias depois do acidente, enquanto remexia nos documentos do pai. A senhora não tem capacidade de administrar nada disso. Eu cuido de tudo agora. Tentei argumentar, dizer que eu era sua mãe, que ainda era jovem e podia aprender. Ele me olhou com aqueles olhos tão parecidos com os do pai, mas agora cheios de um desprezo que Ernesto jamais tinha demonstrado nem nos seus piores momentos. A senhora já fez estrago suficiente. Matou meu pai. Devia estar agradecida por eu ainda deixar a senhora ficar nesta casa. E assim começou minha nova vida. Se com Ernesto eu vivia num tipo de prisão, com Sérgio era algo ainda pior. Era uma prisão sem grades visíveis, construída com culpa, vergonha e manipulação. Todas as manhãs ele fazia questão de me lembrar o que eu tinha feito. "Dormiu bem, mãe?" ele perguntava enquanto tomávamos café. Pai costumava dizer que a senhora roncava tanto que ele não conseguia dormir. Acho que agora ele finalmente consegue descansar em paz, né? Pequenas alfinetadas, dia após dia, semana após semana, mês após mês. Sérgio era meticuloso em seu abuso, cuidadoso para nunca deixar marcas visíveis. Não precisava me bater como o pai fazia. Tinha descoberto uma arma muito mais eficaz: palavras. "A senhora sabe que ninguém na cidade respeita a senhora, né?" Ele comentava casualmente enquanto jantávamos.
Hoje, na loja, Dona Genoveva perguntou se eu não tinha vergonha de ser filho de uma mulher como a senhora. Eu disse que sim, que tenho, mas que Deus me deu essa cruz para carregar. Eu tentava me defender, dizer que era tudo mentira, que havia sido um acidente. Mas ele apenas sorria daquele jeito frio e dizia: "Não adianta mentir, mãe. A senhora e eu sabemos a verdade." 1 ano depois do acidente, Sérgio decidiu que eu não deveria mais sair sozinha. "É pro seu próprio bem", ele explicou com uma falsa preocupação. "As pessoas ainda estão muito revoltadas, podem fazer alguma maldade com a senhora." No começo, achei que era realmente preocupação. Afinal, ele era meu filho. Mesmo com tudo o que estava acontecendo, eu queria acreditar que havia um pouco de amor ali. Mas logo percebi que era apenas mais uma forma de controle. Quando precisava ir ao mercado ou à farmácia, Sérgio me acompanhava ou mandava algum funcionário da loja. Na igreja, ele fazia questão de sentar ao meu lado, sempre sorrindo educadamente para todos, como o filho devotado que cuidava da mãe problemática. "Vejam só como ele é um bom rapaz", ouvi uma senhora comentar na saída da missa. "Cuidando dessa mãe que só trouxe desgraça." Em casa, ele controlava tudo. O telefone ficava na sala, onde ele podia ouvir todas as minhas conversas. Não que muitas pessoas me ligassem, a maioria dos amigos tinha se afastado. Minha irmã Inácia ligava às vezes, mas sempre que atendia com Sérgio por perto, eu disfarçava, dizia que estava tudo bem, que estávamos nos ajustando. Uma vez, ela insistiu em vir nos visitar. Ficou um final de semana conosco. Sérgio foi o anfitrião perfeito, atencioso, educado, sempre servindo um mate, perguntando se ela queria mais alguma coisa. Quando estávamos sozinhas na cozinha, Inácia me olhou nos olhos e perguntou em voz baixa: "Tá tudo bem mesmo, Beatriz? Tu tá com uma cara." Quase contei, quase deixei escapar toda a verdade. Mas o que poderia dizer? Que meu filho me torturava psicologicamente? Que me culpava pela morte do pai? Que eu mesma já tinha começado a acreditar que talvez fosse realmente culpada? "Só cansada", respondi, forçando um sorriso. Ainda não me acostumei a ficar sem o Ernesto. Quando ela foi embora, Sérgio fechou a porta e se virou para mim com um olhar gelado. "O que a senhora andou contando para ela? Vi o jeito que vocês cochichavam na cozinha." "Nada, filho. Só conversamos sobre coisas de irmãs." Ele se aproximou. Ficou a centímetros do meu rosto. Pude sentir seu hálito quente quando sussurrou: "Se a senhora contar para alguém as mentiras que inventa, vou fazer questão que todos saibam que tipo de mulher a senhora realmente é. Entendeu?" Entendi. E me calei. À noite, sozinha no meu quarto, o mesmo que tinha dividido com Ernesto por tantos anos, eu chorava baixinho no travesseiro para que Sérgio não ouvisse. Olhava para as minhas mãos, ainda ágeis apesar de tudo, e pensava na minha avó Encarnación e em tudo o que ela me ensinara sobre lãs e tingimentos. "Um dia vai precisar se sustentar", ela dizia. Parecia uma profecia agora. Comecei a fazer pequenos trabalhos escondida de Sérgio. Primeiro foram luvas e gorros simples, que vendia para a dona da mercearia em troca de lãs e provisões. Depois, fiz algumas peças mais elaboradas, mantas e xales com padrões que minha avó me ensinara. "De onde veio esse dinheiro?" Sérgio perguntou um dia, quando me viu guardando algumas notas na gaveta da cômoda. "Dona Cremilda da mercearia me pediu para fazer uns gorros para os netos. Pagou um pouquinho", respondi, tentando parecer casual. Ele pegou o dinheiro da minha mão, examinou as notas e depois as guardou no bolso. "A senhora não precisa disso. Eu dou tudo o que a senhora precisa. Se quer ocupar o tempo, que tal limpar melhor esta casa?" E assim, até essa pequena liberdade me foi tirada. Os anos foram passando com uma lentidão agonizante. Sérgio se formou no colégio, depois foi estudar administração em Pelotas, mas voltava todos os finais de semana para cuidar de mim. Na verdade, para verificar se eu ainda estava sob seu controle. Quando ele fez 25 anos, decidiu que era hora de se casar. A noiva era Clarice, filha de um comerciante local, uma moça bonita e educada, que parecia genuinamente apaixonada por ele.
Nas poucas vezes que conversamos sem Sérgio por perto, ela foi gentil comigo, mas percebi que já tinha ouvido a versão dele sobre o acidente. Seus olhos tinham aquela mistura de piedade e cautela quando falava comigo. A senhora deve se sentir tão sozinha nesta casa grande, ela comentou uma vez, enquanto me ajudava a lavar a louça do jantar de noivado. Mas não se preocupe, eu vou cuidar bem do seu filho. No dia do casamento, fiquei nos fundos da igreja. Sérgio fez questão que eu fosse. O que as pessoas iriam pensar se minha própria mãe não estivesse presente? Mas deixou claro que eu não deveria me destacar. Usei um vestido cinza discreto e sentei num banco afastado. Quando o padre perguntou quem entregaria o noivo, foi o tio de Sérgio, irmão de Ernesto, quem se levantou. Eu assisti a tudo com um nó na garganta, lembrando do bebê que tinha embalado, do menino que tinha ensinado a dar os primeiros passos, da criança que um dia tinha me chamado de mamãe com amor. Após o casamento, Sérgio e Clarice se mudaram para uma casa nova, do outro lado da cidade. Foi a primeira vez em 8 anos que fiquei realmente sozinha. De certa forma, foi um alívio não ter que aguentar diariamente seus comentários e olhares acusatórios. Mas o isolamento também trazia sua própria forma de tortura. 3 vezes por semana, religiosamente, Sérgio passava para me visitar, sempre com o mesmo ritual. Entrava sem bater, inspecionava a casa para ver se estava limpa, fazia perguntas sobre com quem eu tinha falado, onde tinha ido. Deixava dinheiro para as despesas da semana, sempre o mínimo necessário, e ia embora. A senhora tem sorte de me ter, sabia? Ele dizia enquanto deixava as notas contadas sobre a mesa. Outro filho já teria colocado a senhora num asilo depois do que fez. Acreditem, meus queridos, com o tempo a gente até começa a acreditar nesse tipo de coisa. A mentira repetida 1000 vezes vai se transformando em uma verdade distorcida na nossa cabeça. Cada vez que eu pensava no acidente, a memória ficava mais embaçada, mais confusa. Será que eu realmente tinha discutido com Ernesto? Será que tinha sido minha culpa? À noite, sozinha naquela casa grande e vazia, eu tinha pesadelos. Via o carro capotando, ouvia os gritos, sentia o impacto. E sempre acordava com a mesma sensação de culpa e desespero. Quando Clarice engravidou, pensei que talvez as coisas mudassem. Um neto ou neta poderia trazer alguma luz para minha vida sombria. Talvez Sérgio suavizasse com a chegada de um filho. Talvez ele lembrasse como era o amor de um pai ou uma mãe. Uma tarde, enquanto arrumava algumas roupas velhas no sótão, encontrei uma caixa com as coisas de bebê de Sérgio que tinha guardado. Pequenas roupinhas, sapatinhos de lã que eu mesma tinha feito, um chocalho de prata que Ernesto tinha comprado. Decidi fazer algo especial para meu futuro neto. Usando as técnicas que minha avó me ensinara, comecei a tecer uma manta com lã natural que tinha escondido no fundo do armário. Quando Sérgio descobriu o que eu estava fazendo, arrancou o trabalho das minhas mãos. A senhora acha mesmo que vou deixar meu filho usar algo feito por suas mãos? Ele perguntou, rasgando a manta que eu tinha trabalhado por semanas. As mesmas mãos que causaram a morte do pai? Foi nesse momento que algo dentro de mim finalmente se quebrou por completo. Olhei para meu filho, o homem em que meu filho tinha se tornado, e não reconheci nada do bebê que tinha amamentado, do menino que tinha protegido, do adolescente que tinha apoiado. Era como se um estranho estivesse na minha frente, usando o rosto do meu filho como uma máscara. Aquela noite, chorei até não ter mais lágrimas. Quando o sol nasceu, eu havia tomado uma decisão. Não importava como, eu precisava encontrar uma maneira de escapar daquela prisão de culpa e vergonha. Precisava recuperar algo de mim mesma antes que não sobrasse mais nada. O que eu não sabia é que a chave para minha libertação estava muito mais próxima do que eu imaginava, escondida na carteira do homem que tinha se tornado meu algoz. Bloco 4B. O ponto de ruptura. Era uma terça-feira de outono quando tudo mudou. Lembro como se fosse hoje. O céu estava cinzento com aquela garoa fina tão comum em Jaguarão nessa época do ano.
Os ipês na praça já tinham perdido quase todas as flores, formando um tapete amarelo no chão. Naquela manhã, Sérgio apareceu mais cedo do que o costume. Entrou apressado, sem a habitual inspeção pela casa. Parecia nervoso, consultando o relógio a todo momento. Mãe, preciso que a senhora pague a conta de luz hoje. Esqueci completamente e vence hoje. O dinheiro está na minha carteira, no carro. Ele jogou as chaves do carro na mesa e seguiu para o banheiro. Vou tomar um banho rápido e preciso sair correndo. Clarice não está se sentindo bem. Vou levá-la ao médico em Pelotas. Fiquei parada, segurando as chaves, surpresa com o pedido. Em quase 10 anos desde o acidente, era a primeira vez que Sérgio me pedia para fazer algo assim. Ele sempre controlava tudo pessoalmente, especialmente o dinheiro. Vai logo, mãe! Ele gritou do banheiro. A carteira está no porta-luvas. Pegue só o dinheiro da conta, nada mais. Com as mãos trêmulas, saí para a garagem onde o carro estava estacionado. Era um modelo novo, não mais o velho Chevette do acidente. Aquele tinha sido destruído, claro. Este era um Monza prateado, que Sérgio havia comprado com o dinheiro da loja. Abri o porta-luvas e encontrei a carteira de couro marrom. Ouvia o barulho do chuveiro ligado dentro de casa. Com dedos desajeitados pelo nervosismo, abri a carteira procurando o dinheiro. Foi quando notei um compartimento lateral, meio escondido, fechado com um pequeno botão de pressão. Não sei o que me deu naquele momento. Curiosidade? Intuição? Ou talvez apenas o desejo inconsciente de encontrar algo, qualquer coisa, que me desse algum poder sobre a situação em que vivia. Seja como for, abri aquele compartimento secreto. Dentro dele havia um papel amarelado pelo tempo, dobrado várias vezes até formar um pequeno retângulo. Desdobrei-o cuidadosamente e meu coração quase parou quando reconheci o que era. Um recorte do Jornal da Fronteira, o semanário local de Jaguarão. A manchete saltou aos meus olhos como um tapa. Acidente fatal na estrada da Estância Oliveira. Era a notícia sobre o acidente que tinha matado Ernesto. A data no topo do jornal, 22 de maio de 1986, uma semana após a tragédia. Com o coração disparado, comecei a ler. O empresário Ernesto Oliveira, 42, faleceu no último domingo em um acidente automobilístico na estrada que liga sua estância à cidade de Jaguarão. Segundo apurou a polícia, o veículo, um Chevette azul, era conduzido pelo filho da vítima, Sérgio Oliveira, 17, que ainda não possuía habilitação. O jovem perdeu o controle em uma curva devido à pista molhada e o veículo capotou barranco abaixo. Ernesto Oliveira, que estava no banco do passageiro, não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. Sua esposa, Beatriz Gonzaga Oliveira, 34, que estava no banco traseiro, sofreu fraturas, mas passa bem. O jovem Sérgio teve apenas ferimentos leves. A polícia investiga as circunstâncias do acidente, mas testemunhas que passavam pelo local afirmam que pai e filho discutiam momentos antes da tragédia. O delegado Osmar Machado declarou que o caso será tratado como homicídio culposo, uma vez que o menor conduzia o veículo sem habilitação e sob autorização do pai. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei cair o papel. Li e reli aquelas linhas, incapaz de acreditar no que estava vendo. Sérgio estava dirigindo, não Ernesto. Sérgio estava dirigindo o carro quando o acidente aconteceu. O mundo à minha volta parecia girar. Memórias do acidente começaram a voltar, não mais embaçadas pela culpa e manipulação, mas cristalinas como água de fonte. Sim, naquele domingo, após visitarmos a estância, Ernesto tinha permitido que Sérgio dirigisse na volta, algo que fazia ocasionalmente para que o filho praticasse. Eu estava no banco de trás, como dizia a notícia. A discussão começou quando Ernesto criticou Sérgio por faltar às aulas. E então, o acidente. Como eu poderia ter esquecido isso? Como tinha permitido que Sérgio invertesse completamente a verdade, fazendo-me acreditar por 10 longos anos que a culpa era minha? O barulho do chuveiro dentro de casa parou. Em pânico, dobrei o recorte e o coloquei de volta no compartimento secreto.
Peguei o dinheiro para a conta de luz, fechei a carteira e a retornei ao porta-luvas exatamente como a tinha encontrado. Quando Sérgio saiu do banheiro, eu já estava de volta à cozinha, sentada à mesa com o dinheiro à minha frente e um turbilhão na cabeça. Achou o dinheiro? Ele perguntou, secando o cabelo com uma toalha. Sim, respondi baixinho, evitando olhar diretamente para ele. Temia que meus olhos revelassem que eu sabia, que finalmente sabia. Ótimo, não se esqueça de pagar hoje e guarde o recibo para me mostrar. Ele se vestiu rapidamente, pegou as chaves e saiu, não sem antes me dar seu habitual aviso. Não abra a porta para ninguém e não saia de casa além de ir pagar a conta. Assim que ouvi o carro se afastando, desabei numa cadeira, tremendo da cabeça aos pés. As lágrimas vieram, não de tristeza ou dor, mas de raiva. Uma raiva que nunca tinha sentido antes, nem mesmo nos piores momentos com Ernesto. 10 anos, sussurrei para a cozinha vazia. 10 anos acreditando que eu era culpada. Lembrei de cada humilhação, cada acusação, cada olhar de desprezo. Lembrei das noites em que havia chorado até dormir, pedindo perdão a Ernesto, atormentada pela culpa. Lembrei dos olhares acusadores das pessoas da cidade, dos cochichos, do isolamento. E tudo baseado em uma mentira. Uma mentira monstruosa criada por meu próprio filho para se livrar da sua culpa, transferindo-a para mim. Naquele momento, sentada sozinha naquela cozinha, algo dentro de mim se transformou. A mulher quebrada e submissa que tinha aceitado aquela vida de expiação começou a dar lugar a outra pessoa. Alguém que eu não conhecia, mas que talvez sempre tivesse existido dentro de mim, esperando para emergir. Saí de casa e fui até o banco para pagar a conta de luz, como Sérgio tinha ordenado. O caixa, um rapaz jovem que não me conhecia, me tratou com a educação automática que dispensava a todos. Não havia pena ou acusação em seus olhos, apenas a indiferença de quem está fazendo seu trabalho. Na volta, parei na frente da igreja. Estava vazia àquela hora da manhã. Apenas uma senhora idosa rezando num dos bancos da frente. Sentei-me no último banco e fiquei ali, olhando para o altar, para a imagem de Nossa Senhora das Dores. O que eu faço agora? Perguntei em silêncio. Nenhuma resposta veio, apenas o eco dos meus próprios pensamentos. Minha primeira ideia foi confrontar Sérgio imediatamente, jogar a verdade na cara dele, exigir explicações, fazer com que sentisse pelo menos um pouco da dor que eu tinha sentido todos esses anos. Mas algo me deteve. O medo, talvez. Ou a intuição de que esse não seria o caminho mais sábio. Sérgio tinha construído sua vida sobre aquela mentira. Havia se convencido de sua própria versão dos fatos a ponto de acreditar nela completamente. Um confronto direto poderia levar a consequências imprevisíveis. E eu estava sozinha, sem aliados, sem provas além daquele recorte de jornal escondido na carteira dele. Voltei para casa e passei o resto do dia em um estado de torpor, movendo-me automaticamente entre as tarefas domésticas, enquanto minha mente fervilhava com possibilidades e planos. Naquela noite, tive um sonho vívido com minha avó Encarnación. Ela estava de pé junto ao tear, trabalhando em um tapete com padrões que nunca tinha visto antes. "Olha bem, Beatriz", ela dizia em seu portunhol característico. "Cada fio tem seu lugar, cada nó tem seu propósito. Quando a trama está errada, não adianta continuar tecendo por cima. Tem que desmanchar tudo e começar de novo." Acordei antes do amanhecer, com as palavras dela ainda ecoando na minha mente. Levantei-me e fui até a janela. A cidade ainda dormia, mas as primeiras luzes já começavam a aparecer nas casas. Pessoas normais iniciando mais um dia normal de suas vidas normais. Olhei para minhas mãos, agora com algumas manchas da idade e veias mais salientes. Mãos que tinham embalado Sérgio quando bebê, que tinham cuidado dele quando doente, que tinham acariciado seus cabelos depois de pesadelos. As mesmas mãos que ele agora desprezava, que acusava de terem causado a morte do pai. E então, como se alguma força maior estivesse guiando meus pensamentos, comecei a elaborar um plano.
Não seria uma confrontação direta, não. Seria algo mais sutil, mais devastador. Algo que não apenas me libertaria da culpa imposta, mas que faria justiça de uma forma que nenhuma explosão de raiva conseguiria. No domingo seguinte seria o aniversário de 28 anos de Sérgio. Clarice, agora com a gravidez avançada, estava organizando um almoço na casa deles. A família dela estaria presente, assim como o tio de Sérgio, irmão de Ernesto, que sempre me olhava com aquele misto de pena e desprezo. Alguns amigos próximos também viriam. Seria o cenário perfeito. Durante os dias que se seguiram, agi normalmente quando Sérgio aparecia. Continuei sendo a mãe submissa e culpada que ele esperava ver. Mas por dentro, eu estava diferente. Cada vez que ele me olhava com aquele desprezo, cada vez que fazia um comentário cruel sobre o acidente, eu apenas sorria internamente pensando: domingo, espere até domingo. Na sexta-feira, antes do almoço, Sérgio veio me buscar para ir à cidade. Precisamos comprar um vestido decente para a senhora, ele disse. Não quero que apareça no meu aniversário com essas roupas de velha. Fomos à única loja de roupas mais finas de Jaguarão. A vendedora, uma moça jovem que devia ser recém-contratada, não me conhecia. Tratou-me com a gentileza profissional que dispensava a todas as clientes. Foi uma sensação estranha ser tratada como uma pessoa normal depois de tantos anos de olhares acusadores. Sérgio escolheu um vestido azul escuro, sóbrio e discreto. Este, disse simplesmente, nem se dando ao trabalho de perguntar minha opinião. Vá experimentar. No provador, olhei-me no espelho. O vestido era bonito, mas me fazia parecer ainda mais velha e apagada do que eu já me sentia. Perfeito para uma criminosa arrependida, pensei com amargura. Quando voltei ao salão da loja, Sérgio assentiu com aprovação. Vai servir, pelo menos não vai envergonhar ninguém assim. Pagou pelo vestido e saímos. No caminho de volta, ele falou sobre o almoço, sobre como eu deveria me comportar. Fique quieta a maior parte do tempo. Se alguém puxar conversa, responda o mínimo necessário. E se perguntarem sobre o acidente? Eu sei, filho, interrompi suavemente. Digo que foi um momento terrível e que agradeço todos os dias por você ter sobrevivido. Ele me olhou de soslaio, surpreso pela minha docilidade. Por um instante, tive medo de ter exagerado, de ter levantado suspeitas, mas ele apenas assentiu, satisfeito. Exatamente. Pelo menos a senhora aprende depois de tanto tempo. No sábado, véspera do grande dia, Sérgio passou em casa para verificar se eu tinha tudo o que precisava para o almoço. A senhora tem um presente para mim? Perguntou com aquela falsa casualidade que mal disfarçava a exigência. Claro, filho, respondi. Comprei algo especial com o dinheiro que você me deu mês passado. Está guardado para amanhã. Ele sorriu, aquele sorriso que não chegava aos olhos. Bom, venho buscar a senhora às 11 horas em ponto. Esteja pronta. Depois que ele saiu, sentei-me na cadeira da sala e fiquei olhando para a parede por muito tempo. O medo e a dúvida tentavam se infiltrar no meu plano. E se ele negasse tudo? E se ninguém acreditasse em mim? E se isso apenas piorasse minha situação? Não, disse em voz alta para a sala vazia. Não posso continuar vivendo assim, nem mais um dia. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei andando pela casa, revisando mentalmente cada detalhe do meu plano. Quando o sol finalmente começou a surgir no horizonte, fui até o quarto e vesti o vestido azul que Sérgio havia comprado. Olhei-me no espelho e, pela primeira vez em anos, não vi a mulher culpada e derrotada que ele tinha criado. Vi Beatriz Gonzaga Oliveira, filha de Ismael e Dolores, neta de Encarnación, a tecelã. Às 11 horas em ponto, ouvi a buzina do carro de Sérgio. Peguei minha bolsa, onde tinha colocado um pequeno embrulho, o suposto presente de aniversário. Mas, dentro da bolsa, estava também outra coisa, bem escondida no forro. Uma cópia do recorte de jornal que eu tinha encontrado na carteira dele. Sim, uma cópia. Na tarde anterior, enquanto Sérgio estava ocupado com os preparativos para o almoço, eu tinha ido até a redação do Jornal da Fronteira. Era um prédio pequeno no centro da cidade, onde poucos me conheciam agora.
Pedi para falar com o arquivista, um senhor idoso que não parecia me reconhecer. Preciso de uma cópia de uma edição antiga, expliquei, de 22 de maio de 1986. Ele resmungou algo sobre ter que procurar nos arquivos, mas acabou encontrando. Paguei por uma cópia da página que continha a notícia do acidente e saí rapidamente, antes que alguém pudesse me ver. Agora, sentada no carro ao lado de Sérgio, sentia o peso daquele papel na minha bolsa. Era como se carregasse uma bomba prestes a explodir. A senhora está quieta hoje, observou Sérgio enquanto dirigíamos para sua casa. Só um pouco nervosa, respondi sinceramente. Faz tempo que não participo de uma reunião assim. Ele deu uma risada curta. É só ficar no seu canto, como sempre. Ninguém espera muito da senhora mesmo. Chegamos à casa dele, uma construção bonita e moderna do outro lado da cidade. Vários carros já estavam estacionados na frente. Clarice nos recebeu na porta, sua barriga de 7 meses bem visível sob o vestido florido. Dona Beatriz, que bom que veio, ela disse com aquela gentileza educada e distante. Entre, por favor. A sala estava cheia. Reconheci os pais de Clarice, o tio de Sérgio, alguns amigos próximos dele. Todos me olharam quando entrei e pude sentir o peso daqueles olhares. Pena, curiosidade, desconforto e, em alguns, aquela condenação silenciosa que me acompanhava há 10 anos. Vamos para a mesa, anunciou Clarice. O almoço já está servido. Sentei-me no lugar que me indicaram, na ponta mais afastada da mesa, longe de Sérgio, que ocupava a cabeceira como anfitrião e aniversariante. O almoço transcorreu com conversas amenas sobre o tempo, a política local, a expectativa pelo bebê que estava a caminho. Ninguém se dirigia diretamente a mim, exceto quando absolutamente necessário. Depois da sobremesa, um pudim de leite que Clarice tinha feito especialmente para Sérgio, veio o momento dos brindes e presentes. Cada convidado se levantava, fazia um pequeno discurso elogiando Sérgio e entregava seu presente. Quando chegou minha vez, senti todos os olhares voltados para mim. Levantei-me lentamente, as pernas tremendo sob o vestido azul. Filho, comecei, com a voz mais firme do que esperava. Tenho um presente especial para você hoje. Tirei da bolsa o pequeno embrulho e o coloquei sobre a mesa. Sérgio sorriu, aquele sorriso de superioridade que tanto me machucara ao longo dos anos. Obrigado, mãe, ele disse, sem abrir o pacote. Tenho certeza que é algo adequado. Foi nesse momento que tomei a decisão final, o ponto sem retorno. Na verdade, continuei, meu verdadeiro presente é algo que encontrei recentemente. Algo que acho que todos aqui deveriam ver. O sorriso de Sérgio vacilou. Tirei da bolsa o recorte de jornal e o coloquei sobre a mesa. Eu acho que já chega, Sérgio, disse com uma calma que não sabia que possuía. Por que você não conta para a família o que realmente aconteceu no dia em que seu pai morreu? Ou, se preferir, podemos ler a notícia do jornal juntos. Um silêncio mortal caiu sobre a sala de jantar. Todos os olhos se voltaram para o recorte de jornal que eu havia colocado sobre a mesa, depois para mim e finalmente para Sérgio. Meu filho parecia ter virado uma estátua de sal. O rosto, antes corado pelo vinho e pela celebração, agora estava branco como papel. Seus olhos, fixos no recorte amarelado, se arregalaram em puro pânico. Era a primeira vez em 10 anos que eu o via vulnerável, desarmado. Que besteira é essa, mãe? Ele finalmente conseguiu dizer, tentando manter a compostura. Sua voz, normalmente firme e controlada, agora tremia ligeiramente. A senhora está confusa de novo? Clarice, sentada ao lado dele, olhava de um para o outro sem entender. O que está acontecendo, Sérgio? Foi o tio de Sérgio, Augusto, irmão de Ernesto, quem quebrou o impasse. Esticou o braço e pegou o recorte, ajustando os óculos para ler. Vi sua expressão mudar à medida que absorvia as palavras. Choque, confusão e, finalmente, uma raiva crescente tomaram conta de seu rosto. Sérgio, ele disse lentamente. O que significa isso?
Essa notícia diz que você estava dirigindo o carro quando Ernesto morreu. O pai de Clarice, sentado à minha direita, inclinou-se para ler por cima do ombro de Augusto. Sua reação foi igualmente de espanto. Mas você sempre disse que sua mãe causou o acidente, ele murmurou, olhando para Sérgio com uma mistura de confusão e desconfiança. Sérgio se levantou abruptamente, derrubando sua cadeira. Isso é uma mentira, gritou apontando para o jornal. Uma notícia falsa. Mamãe fabricou isso para se livrar da culpa. O Jornal da Fronteira do dia 22 de maio de 1986, respondi calmamente. Pode verificar nos arquivos como eu fiz ontem. Ou talvez queira mostrar a todos o original que você guarda escondido na sua carteira, num compartimento secreto. Os olhos dele se arregalaram ainda mais. O golpe tinha acertado em cheio. Nesse momento, percebi que todos na mesa começavam a entender o que estava acontecendo. Anos de uma mentira cuidadosamente construída desmoronavam diante de nossos olhos. Você tem guardado isso na carteira durante todo esse tempo? Perguntou Clarice, sua voz quase um sussurro. Sua mão instintivamente foi para a barriga, como se quisesse proteger o bebê. Não é o que vocês estão pensando. Sérgio tentou se defender, olhando em volta, buscando algum aliado. Foi um erro do jornal. Eles corrigiram depois. Eu guardo isso como lembrança de como a imprensa pode distorcer os fatos. Uma correção? Perguntei, ainda com aquela calma que me surpreendia. Então deve existir outra notícia, corrigindo esta. Podemos ir até o jornal agora mesmo verificar. Augusto se levantou. Ele era um homem grande, com os mesmos traços fortes de Ernesto. Sérgio, olhe nos meus olhos e diga a verdade. Você estava dirigindo o carro quando meu irmão morreu? O tempo parecia suspenso. Todos prendiam a respiração, esperando pela resposta. Sérgio passou os olhos pela mesa, avaliando a situação, buscando uma saída. Finalmente, seus ombros caíram em derrota. Foi um acidente, ele murmurou. Papai tinha me dado permissão para dirigir. A estrada estava molhada. Eu perdi o controle. Não foi minha culpa. E me culpar durante 10 anos? Perguntei, minha voz finalmente quebrando. Me fazer acreditar que eu tinha matado seu pai? Isso também foi um acidente? Clarice soltou um soluço, cobrindo a boca com as mãos. Os outros convidados se entreolhavam, constrangidos, alguns já se levantando discretamente, prontos para sair daquela situação explosiva. Vocês não entendem, disse Sérgio, agora na defensiva. Eu era apenas um garoto. Tinha 17 anos. Todo mundo me olhava como se eu tivesse matado meu pai de propósito. A polícia queria me processar. Eu não aguentava aquela pressão. Então transferiu toda a culpa para sua mãe, concluiu Augusto, a voz carregada de desgosto. Deixou que todos pensassem que Beatriz era a responsável. Inclusive eu. Deus, como pude ser tão cego? Tio, por favor, Sérgio implorou. Foi há tanto tempo. Eu era praticamente uma criança. E os últimos 10 anos? Perguntou o pai de Clarice. Você não era mais uma criança. Era um homem adulto perpetuando essa mentira. Sérgio? Clarice se manifestou, o rosto lavado em lágrimas. Como pôde fazer isso com sua própria mãe? Como pôde mentir para todos nós durante todos esses anos? Para mim? A sala parecia girar ao meu redor. Depois de tanto tempo vivendo sob o peso daquela mentira, vê-la exposta diante de todos era quase surreal. Vi no rosto de cada pessoa presente o mesmo processo acontecendo. Reavaliação, compreensão e, finalmente, horror pelo que tinha sido feito comigo. Eu acho que vou indo, disse levantando-me. Minhas pernas tremiam, mas consegui ficar de pé. Já disse o que precisava dizer. Não, fique, disse Augusto, aproximando-se e segurando minhas mãos. Beatriz, eu peço perdão por tudo. Eu acreditei. Nós todos acreditamos. Não há o que perdoar, respondi sinceramente. Vocês foram enganados tanto quanto eu. Olhei para Sérgio. Ele estava sentado novamente, o rosto enterrado nas mãos. Naquele momento, não consegui sentir raiva dele.
Apenas uma profunda, profunda tristeza. Pelo que ele tinha feito, pelo que tínhamos perdido, pelo filho que eu conhecia e que, de alguma forma, tinha se perdido no caminho. Mãe, ele disse, finalmente olhando para mim. Havia lágrimas em seus olhos, as primeiras lágrimas genuínas que eu via nele desde que era criança. Eu não sei o que dizer, não sei como consertar isso. Não há como consertar, respondi simplesmente. Mas a verdade finalmente está aí. E isso é um começo. Saí daquela casa de cabeça erguida, sem esperar por Sérgio para me levar de volta. Peguei um táxi na esquina, um luxo que nunca me permitia, e pedi para ser levada até a casa da minha irmã Inácia em Pelotas. Precisava de distância, de tempo para pensar, de um lugar onde pudesse respirar sem o peso da mentira de Sérgio me sufocando. Inácia quase desmaiou quando me viu na porta de sua casa naquela noite. Primeiro de surpresa pela visita inesperada, depois de choque quando lhe contei tudo o que havia acontecido. Minha irmã sempre desconfiou que algo não estava certo, mas nunca imaginara a extensão da mentira de Sérgio. Tu vai ficar aqui comigo o tempo que for necessário, ela declarou, preparando o quarto de hóspedes. Já devia ter vindo há muito tempo. Passei 2 semanas na casa de Inácia, recuperando-me emocionalmente. Foi como emergir de um longo e terrível pesadelo. Pela primeira vez em 10 anos, eu podia respirar sem sentir o peso da culpa em meus ombros. Dormia sem pesadelos, acordava sem aquela sensação de desespero. Durante esse tempo, recebi várias visitas inesperadas. Augusto veio pessoalmente pedir perdão, trazendo consigo documentos que Ernesto tinha deixado e que Sérgio nunca me mostrara, incluindo um seguro de vida substancial que estava em meu nome e que nunca tinha sido reclamado. Beatriz, isso lhe pertence por direito, ele disse, entregando-me os papéis. Vou ajudar com toda a burocracia. É o mínimo que posso fazer depois de ter acreditado naquela mentira por tanto tempo. Algumas senhoras da igreja de Jaguarão também vieram, constrangidas e arrependidas. A notícia da revelação tinha se espalhado pela cidade como fogo. A história da viúva que por 10 anos tinha sido falsamente acusada pelo próprio filho de matar o marido era o assunto em todas as rodas de chimarrão, em todos os mercados e farmácias. Dona Beatriz, nós não tínhamos ideia, disse Dona Hermínia, presidente da Associação de Senhoras da Igreja. Pensávamos, bem, o que todos pensavam. Nos perdoe. Clarice também apareceu, sozinha, seu ventre ainda mais proeminente. Sentou-se comigo na varanda da casa de Inácia e chorou durante muito tempo antes de conseguir falar. Ele mentiu para mim durante todo o nosso relacionamento. Ela disse finalmente. Eu achava que conhecia meu marido, mas agora não sei quem ele é. Segurei suas mãos entre as minhas. Apesar de tudo, ela também era uma vítima nessa história. Sérgio ainda é o mesmo homem que você conheceu, disse gentilmente. Mas ele carrega um fardo terrível de culpa e mentiras. Talvez agora, com tudo revelado, ele possa finalmente enfrentar isso e mudar. Não sei se posso ficar com ele, ela confessou, acariciando a barriga. Não sei se consigo confiar nele novamente. Você precisa fazer o que sente que é certo, respondi. Para você e para seu bebê. Depois de 2 semanas, decidi que era hora de retomar minha vida. Mas não voltaria para aquela casa em Jaguarão, cheia de lembranças dolorosas. Com o dinheiro do seguro de vida de Ernesto, comprei uma pequena casa na parte antiga da cidade, perto do rio, não muito longe de onde tinha crescido. Quando voltei a Jaguarão, a cidade me recebeu de forma diferente. Não havia mais olhares acusatórios ou cochichos pelas minhas costas. Em vez disso, encontrei sorrisos hesitantes, cumprimentos respeitosos, uma comunidade envergonhada pelo julgamento precipitado e ansiosa para compensar. Na primeira semana em minha nova casa, recebi a visita de Dona Cremilda, da mercearia onde eu costumava vender meus trabalhos de tricô escondida de Sérgio. Dona Beatriz, ela disse, observando os cômodos ainda vazios da minha casa nova.
Eu soube que a senhora tece e faz tingimentos naturais. Minha loja está precisando de peças assim, coisas artesanais de qualidade. A senhora teria interesse em fornecer para nós? Era a oportunidade que eu precisava. Finalmente poderia usar as habilidades que minha avó Encarnación tinha me ensinado. Poderia ser independente, criar meu próprio sustento, recuperar um pouco daquilo que tinha sido meu antes de tudo desmoronar. Sim, dona Cremilda, respondi com um sorriso genuíno. Tenho muito interesse. Nos meses que se seguiram, transformei um dos quartos da casa em meu ateliê. Comprei um tear vertical, novelos de lã natural, plantas para fazer meus próprios tingimentos. Aos 45 anos, eu estava recomeçando do zero, reinventando-me como artesã. E quanto a Sérgio, a verdade é que demorou muito tempo até que pudéssemos estabelecer qualquer tipo de relação novamente. Ele tentou me visitar várias vezes nas primeiras semanas, mas eu ainda não estava pronta para vê-lo. Foi Clarice quem, ironicamente, acabou nos aproximando novamente. Ela decidiu permanecer com Sérgio, mas com uma condição. Ele precisava fazer terapia para enfrentar seus demônios, sua culpa, sua tendência a manipular e controlar, e também precisava reconstruir sua relação comigo, se eu permitisse. Quando meu neto Gabriel nasceu, recebi um telefonema do hospital. Era Clarice, convidando-me para conhecer o bebê. Hesitei, mas algo dentro de mim, talvez aquela parte que nunca deixou de ser mãe, apesar de tudo, me fez ir. No hospital, encontrei Sérgio sentado ao lado do leito onde Clarice repousava com o bebê nos braços. Ele se levantou quando me viu, seus olhos vermelhos de quem tinha chorado. Mãe, ele disse simplesmente, a voz embargada. Olhei para meu filho, o homem que tinha me feito tanto mal, mas que ainda era sangue do meu sangue, e depois para o pequeno embrulho nos braços de Clarice. Quer segurar seu neto? Ela perguntou, estendendo o bebê para mim. Peguei aquela criaturinha delicada nos braços e senti algo despertar dentro de mim. Uma ternura que achei que tinha sido destruída, uma capacidade de amar que pensei ter perdido. Gabriel, disse Sérgio, aproximando-se cautelosamente. Esse é o nome dele, Gabriel Ismael, em homenagem ao meu avô. Meu pai. Ele tinha dado ao filho o nome do meu pai. Levantei os olhos, encontrando o olhar de Sérgio. Não havia palavras que pudessem apagar o que tinha sido feito. Não havia pedidos de desculpas suficientes para sanar aquela ferida. Mas talvez, apenas talvez, houvesse um caminho para a frente. É um lindo nome, respondi, voltando a olhar para o bebê. E ele é perfeito. Daquele dia em diante, começamos a reconstruir algum tipo de relação. Não a mesma de antes, isso seria impossível, mas algo novo, frágil e cuidadoso. Sérgio continuou sua terapia. Aprendi depois que ele tinha finalmente confrontado sua culpa pelo acidente, o trauma de ter sido responsável pela morte do pai, e como isso o havia destruído por dentro, levando-o a transferir aquela culpa insuportável para mim. Não foi um caminho fácil. Houve recaídas, momentos em que a antiga dinâmica ameaçava retornar. Mas com o tempo, e especialmente com a presença de Gabriel, as coisas foram melhorando. Meu pequeno negócio de artesanato começou a prosperar. As pessoas de Jaguarão, talvez movidas por culpa ou genuína admiração, compravam meus tapetes e mantas. Logo, turistas que visitavam a cidade também se interessaram pelas peças tingidas naturalmente com as cores do Pampa. Expandi para a cidade vizinha de Rio Branco, no Uruguai, terra natal da minha avó Encarnación. As habilidades que ela me ensinara, combinando técnicas dos dois lados da fronteira, tornaram meu trabalho único. Comecei a dar pequenos workshops, ensinando outras mulheres a arte do tingimento natural e da tecelagem. Foi nesse período que conheci Dona Madalena, uma senhora uruguaia que tinha sido amiga de juventude da minha avó. Ela se tornou minha companheira nas idas à beira do rio para coletar plantas para tingimento, nas longas tardes no tear, nas conversas sobre os tempos antigos, quando a fronteira era mais uma formalidade do que uma divisão.
Encarnação estaria orgulhosa de ti, ela me dizia, observando meus tapetes com padrões coloridos inspirados na paisagem local. Ela sempre soube que tinhas esse dom nas mãos. Aos 50 anos, pude finalmente realizar o sonho de comprar um pequeno terreno à beira do rio, onde construí uma casa simples, mas acolhedora. A vista para o rio Jaguarão, com o Uruguai do outro lado, me trazia uma sensação de paz que nunca tinha experimentado antes. Era como se, finalmente, tivesse encontrado meu lugar no mundo. Com o passar dos anos, fui gradualmente perdoando Sérgio, não pelo que ele merecia, mas pelo que eu precisava. O perdão não era para ele, era para mim mesma. Para poder seguir em frente sem o peso do rancor, para poder desfrutar da companhia do meu neto sem a sombra do passado nos separando. Sérgio nunca mais foi o mesmo homem arrogante e controlador de antes. A exposição de sua mentira o tinha quebrado de uma forma que ninguém poderia prever. Mas aos poucos, ele também foi se reconstruindo. De maneira mais humilde, mais honesta. Gabriel cresceu como uma ponte entre nós. Ele adorava vir à minha casa à beira do rio, aprender sobre as plantas que usava para tingir, ouvir histórias sobre sua bisavó uruguaia e suas técnicas de tecelagem. E assim, passo a passo, dia após dia, fui tecendo uma nova vida para mim. Não perfeita, não sem cicatrizes, mas genuinamente minha. Uma vida baseada na verdade, na independência, na dignidade recuperada. A verdade, meus queridos, não foi apenas minha vingança contra a mentira que tinha me aprisionado por tanto tempo. Foi também minha libertação. E, de alguma forma inesperada, acabou sendo uma libertação para Sérgio também. Como diz um velho ditado da fronteira, la verdad es como el sol. Por un tiempo puede ser tapada por las nubes, pero siempre acaba por salir y brillar. A verdade é como o sol. Por um tempo pode ser coberta pelas nuvens, mas sempre acaba por sair e brilhar. E assim chego aos meus dias de hoje, meus queridos. Aqui estou eu, aos 72 anos, na minha casinha à beira do rio Jaguarão, acordando todas as manhãs com a vista da água que separa Brasil e Uruguai, mas que no fundo mais une do que divide. Minha rotina é simples, mas me traz uma satisfação que nunca imaginei que pudesse sentir depois de tudo o que vivi. Acordo com os primeiros raios de sol, velho hábito que herdei do meu pai, que dizia que quem perde a manhã, perde o dia inteiro. Preparo meu chimarrão bem amargo, do jeito que gosto, e sento na varanda para apreciar o movimento do rio. As águas do Jaguarão têm 1000 cores diferentes dependendo da luz, da hora do dia, do tempo. Às vezes, cinza prateadas quando o céu está nublado, às vezes azul profundo nos dias de sol, às vezes douradas no entardecer. Todas essas cores acabam nos meus tapetes e mantas, como se o rio emprestasse seus tons para meu tear. Meu ateliê fica no cômodo mais iluminado da casa, com janelas amplas voltadas para o leste, captando toda a luz da manhã. Lá tenho meu tear vertical, já no terceiro, pois os outros 2 se desgastaram com o uso ao longo dos anos. As prateleiras estão cheias de novelos coloridos, todos tingidos por mim, usando técnicas que refinei com o tempo. O que começou como um pequeno negócio de sobrevivência se transformou em algo que nunca imaginei. Meus tapetes Memórias de la Frontera, como os chamei, homenageando o espanhol da minha avó, são agora conhecidos não só aqui na região, mas em lugares que nunca visitei. Tenho peças em lojas de Porto Alegre, Montevidéu e até em São Paulo. Há 10 anos, uma jornalista de uma revista de decoração descobriu meu trabalho durante uma viagem pela fronteira. Fez uma reportagem bonita, com fotos coloridas das minhas peças e da minha casinha à beira do rio. Depois disso, as encomendas não pararam mais de chegar. A senhora precisa de um site, me disse Gabriel, meu neto, na época com 18 anos e já entendendo tudo de computadores. Vou fazer um para a senhora mostrar seus trabalhos. E assim nasceu minha pequena loja virtual, que Gabriel gerencia até hoje. Quem diria que eu, uma velha da fronteira, teria minhas criações navegando pela tal internet?
A vida é mesmo uma caixinha de surpresas. Mas não trabalho sozinha. Ao longo dos anos, formei um pequeno grupo de artesãs, mulheres daqui de Jaguarão e também de Rio Branco, do lado uruguaio. Nos reunimos 2 vezes por semana no meu ateliê para trabalhar juntas, compartilhar técnicas e, claro, tomar mate e colocar a conversa em dia. Entre elas está Dolores. Sim, dei a ela o nome da minha mãe, uma jovem de apenas 22 anos que demonstrou um talento extraordinário para os tingimentos. Ela me lembra muito de mim na juventude, só que com oportunidades que eu nunca tive. Tenho passado a ela todos os segredos que aprendi com minha avó Encarnación, adicionando os que descobri ao longo da minha própria jornada. Dona Beatriz, a senhora devia escrever um livro com todas essas receitas de tingimento. Ela vive me dizendo. Quem sabe um dia, né? Por enquanto, prefiro ensinar pessoalmente, sentindo o cheiro das plantas fervendo nos tachos, vendo os olhos brilharem quando o novelo branco emerge da água completamente transformado em um tom único de vermelho, azul ou amarelo. Gabriel, meu neto, é hoje um homem de 28 anos. Formou-se em design gráfico em Porto Alegre, mas voltou para Jaguarão para ficar mais perto da família. Montou um pequeno estúdio na cidade, onde trabalha com clientes de todo o Brasil pela internet. Ele vem almoçar comigo todo domingo, sem falta. Vó, fiz aquele arroz carreteiro que a senhora me ensinou, mas não fica igual ao seu. Ele sempre reclama, embora já cozinhe melhor que eu. Qual é o segredo? O segredo, meu filho, é colocar amor, respondo, e ele revira os olhos, mas sei que entende o que quero dizer. Gabriel se tornou o neto que qualquer avó desejaria ter, atencioso, carinhoso, interessado nas histórias do passado. Às vezes, sentamos juntos no meu ateliê e, enquanto eu tejo, ele grava nossas conversas. Estou documentando tudo, vó, ele explica. As receitas de tingimento, as histórias da fronteira, as lembranças da bisa Encarnación. Isso é patrimônio cultural, sabia? Minha relação com Sérgio também encontrou seu equilíbrio com o passar dos anos. Não é o relacionamento que tínhamos antes do acidente, nem poderia ser. Algumas feridas deixam cicatrizes permanentes. Mas é uma relação respeitosa, em que ambos reconhecemos os erros do passado e escolhemos seguir em frente. Ele e Clarice continuam juntos, morando na mesma casa do outro lado da cidade. Sérgio se aposentou da loja de materiais de construção há alguns anos, passando-a para um sócio mais jovem. Agora dedica parte de seu tempo a um projeto comunitário que ajuda jovens em situação de risco. É como se estivesse tentando compensar, de alguma forma, pelos erros que cometeu. Toda data especial, aniversários, Natal, Páscoa, nos reunimos na minha casa à beira do rio. Sérgio chega sempre trazendo algum presente, geralmente lãs especiais que encontra em suas viagens ou plantas raras para os meus tingimentos. Conversamos sobre o tempo, sobre política às vezes, sobre Gabriel, sobre as novidades da cidade. Não falamos sobre o passado, não é necessário. Ambos sabemos o que aconteceu e ambos escolhemos, cada um à sua maneira, fazer as pazes com isso. As pessoas aqui da cidade me tratam com um respeito especial hoje em dia. Sou conhecida como Dona Beatriz a Tecelã ou Dona Beatriz do Tingimento. Algumas das senhoras mais velhas que outrora me viraram a cara acreditando na mentira de Sérgio, agora me convidam para tomar café e trocar receitas. A senhora é um exemplo de superação, Dona Beatriz, me dizem, e eu apenas sorrio. Não guardo rancor. A vida já me ensinou que raiva e ressentimento são fardos pesados demais para carregar na velhice. Minha irmã Inácia ainda vive em Pelotas, agora viúva como eu. Nos falamos por telefone quase todos os dias, e ela vem me visitar sempre que pode. Seu neto mais novo está estudando para ser professor, e às vezes vem passar temporadas comigo para aprender sobre a história da fronteira. Tia Beatriz tem mais história para contar que qualquer livro, ele diz aos amigos. Meu irmão Severino nos deixou há 5 anos, vítima de um problema no coração. Mas antes de partir, voltou a morar em Jaguarão, e passamos bons momentos relembrando nossa infância,
as brincadeiras na beira do rio, as histórias que nosso pai contava nas noites de inverno. A vida hoje tem uma tranquilidade que aprecio. Não há mais segredos pesados, não há mais culpas injustas, não há mais aquela sensação constante de estar presa numa armadilha sem saída. Tenho minhas pequenas dificuldades, claro. A idade traz seus desafios. Os dedos já não são tão ágeis no tear quanto antes. Os joelhos reclamam nas mudanças de tempo. Os óculos precisam ser trocados com mais frequência. Mas são apenas lembranças de que a vida segue seu curso natural, como o rio que passa na minha janela, às vezes calmo, às vezes turbulento, mas sempre seguindo em frente. Nos dias de feira, quando exponho meus trabalhos na Praça Central de Jaguarão, sempre vem alguém perguntar sobre as cores, sobre as técnicas. Como a senhora consegue esse tom de laranja tão especial? Perguntam. E eu explico sobre a casca de cebola, sobre o tempo de fervura, sobre a mordente de cinzas que uso para fixar a cor. Mas não conto todos os segredos. Alguns são guardados para minhas aprendizes oficiais, como Dolores. À noite, quando o movimento do dia acaba, gosto de sentar novamente na varanda com um mate e observar as luzes de Rio Branco do outro lado do rio. Penso na minha avó Encarnacion, que fez o caminho inverso ao cruzar essa mesma água para vir ao Brasil. Penso nos ciclos da vida, nas voltas que o mundo dá. Às vezes, Gabriel se junta a mim nessas contemplações noturnas. No que está pensando, vó? Ele pergunta, sentando-se na cadeira de balanço ao lado da minha. Em como a vida é como um grande tapete, respondo. A gente vai tecendo, dia após dia, sem ver direito o desenho que está formando. Só quando olhamos para trás é que conseguimos ver o padrão completo. Ele sorri, entendendo. Gabriel tem essa sensibilidade, talvez herdada de mim, talvez desenvolvida por conta própria na sua profissão de designer. E gosta do que vê quando olha para trás, vó? Reflito por um momento, observando as estrelas que começam a aparecer no céu, os contornos das árvores que se tornam sombras contra o horizonte, o rio que continua seu caminho eterno. Gosto, respondo finalmente. Não mudaria nada, nem mesmo as partes difíceis, porque foram elas que me trouxeram até aqui, até esta varanda, até este momento com você. E é verdade, meus queridos que me assistem. Cada linha do meu rosto, cada fio branco no meu cabelo, cada calosidade nas minhas mãos conta uma história. De dor, sim, mas também de superação, de ressignificação, de transformar o sofrimento em algo belo, como faço com meus tingimentos, transformando plantas simples em cores vibrantes. Aqui em Jaguarão, na mesma cidade onde nasci, encontrei finalmente o lugar onde pertenço. Não como a esposa de alguém, ou a mãe de alguém, mas como eu mesma, Beatriz, a tecelã da fronteira, a mulher que transformou sua história de dor em cores e texturas que aquecem lares por todo o país. E se há uma lição que posso deixar para vocês, é esta. A verdade sempre encontra seu caminho para a luz, como a água do rio sempre encontra seu caminho para o mar. Pode demorar, pode ser doloroso, mas quando ela finalmente emerge, traz consigo a possibilidade de uma vida nova, verdadeiramente nossa. Meus queridos que me acompanharam até aqui, quero compartilhar algo especial com vocês. Venham comigo até meu ateliê por um momento. Vejam este tear vertical na luz da tarde. É aqui que transformo fios soltos em histórias tecidas. Sabem, cada tapete que crio começa com a escolha dos fios e das cores. Alguns fios são ásperos, difíceis de trabalhar, machucam os dedos. São como os momentos duros da vida. O abuso de Ernesto, as mentiras de Sérgio, os anos vivendo sob o peso de uma culpa que não era minha. Outros fios são macios, deslizam suavemente entre os dedos, como os momentos de alegria, o nascimento de Gabriel, a redescoberta da minha arte, a liberdade de finalmente viver sem aquela sombra. Quando comecei a tecer meu primeiro tapete após a revelação da verdade, minhas mãos tremiam tanto que os primeiros centímetros ficaram tortos, irregulares. Olhando agora, poderia desfazer aquela parte,
recomeçar, buscar a perfeição. Mas nunca faço isso. Aqueles nós imperfeitos são parte da história do tapete, assim como minhas cicatrizes são parte da minha história. Aprendi que a idade não define nossa força, mas sim nossa capacidade de recomeçar cada dia, de passar a lançadeira mais uma vez entre os fios, mesmo quando os dedos doem e os olhos cansam. Como aquele dia em que, aos 45 anos, montei meu primeiro tear na casa nova, determinada a construir uma vida que fosse verdadeiramente minha. Minhas rugas são mapas de sobrevivência, cada uma conta uma história de dor superada. Olhem para minhas mãos, estas manchas, estes calos, estas veias proeminentes. São mãos que sofreram, sim, mas são também mãos que criaram beleza a partir da dor. Como os tingimentos que faço, transformando simples plantas em cores vibrantes. A vida me ensinou que até na escuridão mais profunda, nossa luz interior nunca se apaga. Nos dias mais sombrios, quando Sérgio me convencia que eu era culpada pela morte de Ernesto, havia uma pequena voz dentro de mim, talvez a voz da minha avó Encarnación, sussurrando que um dia a verdade viria à tona. Nunca permiti que minha dignidade fosse roubada, mesmo quando tentaram levar tudo de mim. Quando Sérgio rasgou a manta que eu fazia para Gabriel antes de seu nascimento, algo em mim se recusou a ser completamente quebrado. Como um fio de urdidura que, mesmo tensionado ao máximo, se recusa a arrebentar. Descobri que somos mais fortes do que imaginamos, especialmente quando pensamos que não aguentamos mais. Na manhã em que encontrei aquele recorte de jornal na carteira de Sérgio, senti como se todo o peso do universo estivesse sobre meus ombros. Como iria confrontar 10 anos de mentiras? De onde tiraria a coragem? E ainda assim, encontrei força onde achava que não havia mais nada. O tempo não cura todas as feridas, mas nos ensina a viver com elas e ainda assim sorrir. Os anos não apagaram completamente a dor daquele período da minha vida, assim como o sol não desbota totalmente as cores dos meus tingimentos naturais. Mas aprendemos a incorporar essas marcas em um desenho maior e mais bonito. Minha história não é sobre o que fizeram comigo, mas sobre como escolhi responder. Quando decidi confrontar Sérgio naquele almoço de aniversário, estava escolhendo não ser mais uma vítima, mas a autora da minha própria história. Como quando decido que padrão tecer, que cores usar, que texturas explorar. Aprendi que a verdadeira fortaleza não está em nunca cair, mas em levantar todas as vezes. Quando voltei para Jaguarão depois daquela revelação, muitas pessoas esperavam que eu estivesse amarga, vingativa, mas escolhi o caminho mais difícil, o da reconstrução, não da destruição. Como desfazer um nó sem romper o fio, delicado, paciente, determinado. O abuso deixa cicatrizes invisíveis, mas a recuperação mostra que podemos florescer mesmo depois da tempestade. Os tingimentos mais vivos, sabia? Vêm muitas vezes das plantas que sobreviveram às secas ou às geadas, como se a adversidade intensificasse sua essência. Descobri que minha voz, mesmo trêmula, tem poder quando decido usá-la. Lembram daquela jornalista que descobriu meu trabalho? No início, hesitei em contar minha história. Quem vai querer ouvir os problemas de uma velha da fronteira? Pensei. Mas quando finalmente falei, percebi que minhas palavras podiam tocar outras pessoas presas em suas próprias prisões invisíveis. A idade me deu sabedoria para entender que nunca é tarde para recomeçar. Aos 45, quando muitos pensam que a vida já está definida, eu estava apenas descobrindo quem realmente era. Como um novelo de lã que espera pacientemente por décadas até que as mãos certas o transformem em algo belo. Minha experiência me ensinou que nossa história não termina nos capítulos dolorosos. Se terminasse, meu tapete da vida teria apenas tons escuros de cinza e marrom. Mas vejam as cores vibrantes que vieram depois. O azul do rio na minha janela, o verde das amizades recuperadas, o vermelho vivo da paixão redescoberta pelo meu ofício. Aprendi que sobreviver é uma forma de resistência e viver bem é a melhor vingança.
Cada peça que crio, e vendo com meu nome, cada aprendiz que ensino, cada sorriso genuíno que dou, são pequenas vitórias contra aqueles anos sombrios. São provas vivas de que Beatriz, a verdadeira Beatriz, não apenas sobreviveu, mas floresceu. Se você que me ouve agora está preso em alguma situação que parece sem saída, se carrega culpas que talvez não sejam suas, se vive sob o controle de alguém que distorce sua realidade, quero dizer, busque ajuda. Conte sua história para alguém de confiança. A verdade, como um fio de lã bem fiado, pode parecer frágil sozinha, mas quando entrelaçada com o apoio de outros, torna-se forte o bastante para tecer uma nova vida. Em qualquer país, em qualquer cultura, a dignidade humana é um direito fundamental. Como as técnicas básicas de tecelagem que se repetem em tradições ao redor do mundo, diferentes padrões, mesmos princípios. Ninguém merece viver sob abuso ou manipulação. Ninguém deve carregar culpas que não lhe pertencem. Nossa comunidade global se fortalece quando protegemos os mais vulneráveis, quando oferecemos escuta genuína, quando acreditamos nas histórias de dor que tantas vezes são silenciadas, como um tear comunitário onde cada pessoa adiciona seus próprios fios, criando algo maior do que qualquer um poderia fazer sozinho. E agora, meus queridos, antes de nos despedirmos, quero fazer um pedido especial. Se esta história tocou seu coração, por favor, aperte aquele botão de inscrever-se e ative o sininho agora mesmo. Cada inscrição é como um novo fio adicionado ao tear desta comunidade que estamos construindo juntos. Pessoas que entendem que nossas histórias de superação importam. E deixe nos comentários a palavra libertar, se você assistiu até aqui. Este será nosso código secreto, nossa forma de reconhecer uns aos outros como pessoas que acreditam no poder transformador da verdade. Faça isso. Agora. Não espere nem mais um minuto. Da mesma forma que um único nó pode mudar o padrão de todo um tapete, uma única ação sua pode mudar completamente o destino de alguém que está sofrendo em silêncio. Lembre-se, somos todos tecelões da nossa própria história, mas às vezes precisamos da ajuda de outros para enxergar o verdadeiro padrão que estamos criando. Aqui da minha casinha, à beira do rio Jaguarão, com meus 72 anos de histórias para contar e meus tapetes coloridos para tecer, me despeço com o coração cheio de gratidão por terem me escutado. Que as cores da verdade e da liberdade iluminem o caminho de cada um de vocês, como iluminaram o meu.